Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza. Hoje vamos falar sobre uma criatura muito pequena, mas que pode causar grandes problemas, o carrapato. Esses parasitas fazem parte do nosso cotidiano, principalmente para quem tem animais de estimação ou vive em áreas de contato com a natureza. Apesar de serem minúsculos, eles escondem um modo de vida impressionante, ao mesmo tempo, perigoso. Conhecer os carrapatos não é apenas uma questão de curiosidade. Eles podem afetar diretamente a saúde de cães, gatos, animais silvestres e até mesmo a nossa saúde. Muitas doenças graves são transmitidas por eles, o que torna essencial entender como vivem, onde se escondem e de que forma podemos nos proteger. Você sabia que um carrapato pode passar meses, e até mais de um ano, esperando pacientemente por um hospedeiro para se alimentar? E quando finalmente encontra, pode sugar sangue por vários dias seguidos. Parece coisa de filme de terror, mas é parte do ciclo natural desses pequenos aracnídeos. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Os carrapatos, assim como outros aracnídeos, possuem um corpo dividido em duas principais regiões, o gnatosoma, onde estão as peças bucais, e o idiossoma, que corresponde ao resto do corpo. Diferente dos insetos, eles não têm antenas nem asas, mas contam com 4 pares de patas na fase adulta. No gnatosoma está o capitulum, um conjunto de peças bucais especializado. Ele é formado por hipostômio, que funciona como uma espécie de lança serrilhada que se fixa no hospedeiro. Quelíceras, que ajudam a cortar a pele. Palpos, estruturas que funcionam como sensores táteis e químicos. Essas peças permitem que o carrapato se fixe firmemente e se alimente por horas ou até dias, dependendo da espécie. O corpo do carrapato é recoberto por um exoesqueleto quitinoso. Nos carrapatos duros, existe o scutum, uma placa rígida que cobre parte do corpo e confere maior resistência. Já os carrapatos moles não possuem essa estrutura, apresentando um corpo mais flexível. A maioria dos carrapatos tem entre 3 e 5 milímetros de comprimento quando não estão alimentados. Porém, durante a refeição de sangue, podem aumentar até 10 vezes o tamanho original, chegando a mais de 1 centímetro em algumas espécies fêmeas. Nos carrapatos duros, existe uma diferença clara entre machos e fêmeas. O macho possui o escudo dorsal cobrindo praticamente todo o corpo, enquanto na fêmea ele cobre apenas a parte frontal, permitindo que o abdômen se expanda durante a alimentação. Os carrapatos não enxergam bem, mas possuem sensores extremamente sofisticados. O mais conhecido é o órgão de Haller, localizado no primeiro par de patas. Esse órgão detecta calor, vibrações e até o dióxido de carbono exalado pelos animais, ajudando o carrapato a encontrar seu próximo hospedeiro. Os carrapatos são verdadeiros sobreviventes. Alguns conseguem passar meses ou até anos sem se alimentar, aguardando pacientemente até que um hospedeiro adequado se aproxime. Essa incrível resistência faz deles parasitas persistentes e difíceis de eliminar em ambientes infestados. Apesar do corpo pequeno, os carrapatos possuem um sistema de respiração baseado em pequenos orifícios chamados espiráculos, que permitem a entrada de ar. Já o sistema circulatório é aberto, com a hemolinfa circulando livremente, como ocorre na maioria dos artrópodes. Para se fixar, o carrapato insere o hipostômio na pele e secreta uma substância semelhante a uma cola, que ajuda a mantê-lo preso. Além disso, sua saliva contém anticoagulantes, anestésicos e imunomoduladores, permitindo que ele se alimente sem ser percebido facilmente. As características biológicas do carrapato explicam não só sua eficiência como parasita, mas também sua importância médica e veterinária. Esses pequenos aracnídeos são verdadeiros especialistas em sobrevivência e adaptação. O ciclo de vida do carrapato é um verdadeiro exemplo de estratégia evolutiva. Ele passa por 4 fases principais: ovo, larva, ninfa e adulto. Cada estágio está intimamente ligado à busca por hospedeiros e à alimentação com sangue, fundamental para sua sobrevivência e reprodução. A fêmea do carrapato, após se alimentar, pode depositar milhares de ovos de uma só vez, em locais protegidos como fendas, folhas secas ou no solo. Estes ovos ficam incubando por dias ou semanas, dependendo da espécie e das condições ambientais, até que as larvas eclodem. As larvas, conhecidas popularmente como micuins, possuem apenas 6 patas, diferentemente das fases seguintes que apresentam 8. Elas precisam encontrar rapidamente um pequeno hospedeiro, como roedores, aves ou répteis, para se alimentar de sangue.
Após essa primeira refeição, abandonam o hospedeiro e passam para o próximo estágio. Na fase de ninfa, o carrapato já apresenta 8 patas e se parece muito com o adulto, mas em tamanho reduzido. As ninfas buscam novos hospedeiros, geralmente de porte médio ou grande, e fazem outra refeição de sangue. Esse estágio é fundamental para acumular energia e evoluir para a fase adulta. Na fase adulta, machos e fêmeas estão prontos para a reprodução. As fêmeas precisam de uma refeição completa de sangue para amadurecer seus óvulos. Já os machos se alimentam menos e concentram sua energia em buscar fêmeas para acasalar. Após o acasalamento e a postura dos ovos, a fêmea morre, reiniciando o ciclo. Existem diferentes estratégias de ciclo entre as espécies. Ciclo de um hospedeiro. O carrapato passa todas as fases, larva, ninfa e adulto, no mesmo animal. Ciclo de 2 hospedeiros. Ele troca de hospedeiro uma vez durante o desenvolvimento. Ciclo de 3 hospedeiros. Cada fase busca um novo hospedeiro, aumentando o risco de transmissão de doenças. A duração do ciclo de vida do carrapato pode variar de alguns meses a mais de 2 anos, dependendo da espécie e das condições ambientais, como temperatura, umidade e disponibilidade de hospedeiros. Esse fator torna algumas espécies altamente persistentes em determinadas regiões. Cada estágio de alimentação é uma oportunidade de transmitir patógenos de um hospedeiro para outro. Por isso, compreender o ciclo de vida do carrapato é fundamental para entender como as doenças se espalham e quais medidas de controle são mais eficazes. O ciclo de vida do carrapato é complexo, adaptável e garante sua sobrevivência em diversos ambientes. Ao compreender como ele funciona, podemos entender melhor a forma como esses parasitas se espalham e como podem ser controlados. Os carrapatos estão presentes em praticamente todo o mundo. Adaptáveis e resistentes, esses pequenos parasitas encontraram formas de ocupar desde florestas tropicais até regiões áridas. Mas, afinal, onde eles preferem viver e se desenvolver? Para completar seu ciclo de vida, os carrapatos necessitam de umidade e temperaturas adequadas. Ambientes quentes e úmidos, como florestas e áreas de mata, são perfeitos para a eclosão de ovos e sobrevivência das larvas e ninfas. O solo coberto por folhas secas, gramíneas e vegetação baixa é o refúgio ideal para se esconderem e esperarem o hospedeiro. Os carrapatos não saltam nem voam. Eles sobem em gramíneas ou arbustos baixos, erguem as patas dianteiras e ficam parados à espera que um animal passe por perto. Quando sentem calor, vibração ou o cheiro de dióxido de carbono, se agarram rapidamente ao hospedeiro. Carrapatos estão distribuídos em todos os continentes, exceto na Antártida. Em regiões temperadas e tropicais, são mais abundantes devido ao clima favorável. Em regiões áridas, algumas espécies se adaptaram para sobreviver em condições extremas, buscando refúgio em tocas e abrigos de animais. Em áreas urbanas, espécies como o carrapato marrom do cão encontraram um nicho ao infestar residências, canis e quintais. No Brasil, os carrapatos são especialmente comuns devido ao clima tropical e subtropical. O carrapato estrela, Amblyomma sculptum, é encontrado em áreas de mata e pastagens, sendo o principal transmissor da febre maculosa. Já o carrapato do boi, Rhipicephalus microplus, é um grande problema para a pecuária, causando prejuízos econômicos significativos. E o carrapato marrom do cão, Rhipicephalus sanguineus, está presente até em áreas urbanas, representando o risco direto para animais domésticos. A presença dos carrapatos está diretamente ligada à presença de hospedeiros. Regiões com abundância de animais silvestres, gado, cães ou aves costumam ser locais de grande concentração de carrapatos. Essa associação faz com que eles estejam intimamente ligados tanto ao ambiente natural quanto ao ambiente humano. O clima e as estações influenciam fortemente a atividade dos carrapatos. Em regiões tropicais, sua presença pode ser constante durante todo o ano. Já em áreas de clima temperado, há picos de atividade na primavera e no verão, quando a temperatura e a umidade são mais altas. Alterações no ambiente, como desmatamento, urbanização e mudanças climáticas, vêm favorecendo a expansão de algumas espécies de carrapatos. Isso significa que áreas onde eles não eram comuns podem, aos poucos, se tornar focos de infestação, ampliando os riscos para animais e humanos. O habitat e a distribuição dos carrapatos mostram como esses pequenos aracnídeos se adaptam facilmente às condições ambientais e à presença de hospedeiros. Por isso, conhecer onde vivem é fundamental para prevenir encontros indesejados com esses parasitas.
Os carrapatos são hematófagos obrigatórios, ou seja, dependem exclusivamente de sangue para sobreviver e se reproduzir. Sem a refeição sanguínea, eles não conseguem completar seu ciclo de vida. Como vimos, os carrapatos usam o comportamento de espera, eles sobem em gramíneas ou arbustos baixos e esperam pacientemente. Quando detectam sinais de um animal, como calor, vibrações ou o dióxido de carbono da respiração, eles esticam as patas dianteiras e se agarram ao hospedeiro. Uma vez no corpo do animal, o carrapato procura áreas com pele fina e boa irrigação sanguínea, como orelhas, pescoço, axilas e virilhas. Ele então insere seu hipostomio, uma estrutura semelhante a um arpão com farpas, que se prende firmemente à pele. Para reforçar a fixação, secreta uma substância parecida com uma cola. A saliva do carrapato é fundamental para sua alimentação. Ela contém anticoagulantes, que evitam a coagulação do sangue, e anestésicos, que reduzem a dor e impedem o hospedeiro de perceber a picada, e imunomoduladores, que enfraquecem a resposta do sistema imunológico local. Esse arsenal químico permite que o carrapato se alimente de forma silenciosa e eficaz. O tempo de alimentação varia conforme a espécie e o estágio de vida. Larvas e ninfas geralmente se alimentam por horas ou poucos dias. Já as fêmeas adultas podem permanecer fixadas por até 10 dias consecutivos, aumentando de tamanho a cada refeição. Essa expansão é tão impressionante que um carrapato pode ficar até 10 vezes maior após se alimentar. Nos carrapatos duros, o acasalamento geralmente ocorre sobre o hospedeiro, enquanto o macho e a fêmea se alimentam. Depois da cópula, a fêmea continua sugando sangue até ter energia suficiente para produzir milhares de ovos. Já os machos se alimentam menos e muitas vezes morrem pouco depois de cumprir sua função reprodutiva. Após a refeição, as larvas e ninfas abandonam o hospedeiro para passar à fase seguinte do ciclo. As fêmeas adultas, depois de bem alimentadas, também se desprendem e procuram um local protegido para depositar seus ovos. Esse comportamento explica por que ambientes como quintais, canis e pastagens ficam facilmente infestados. A alimentação prolongada dos carrapatos aumenta o risco de transmissão de patógenos, como bactérias, protozoários e vírus. Cada minuto que o carrapato permanece fixado é uma oportunidade para micro-organismos passarem para a corrente sanguínea do hospedeiro. Quando não encontram hospedeiros, os carrapatos entram em um estado de economia de energia. Alguns conseguem sobreviver meses ou até anos em jejum, aguardando pacientemente até que um animal passe por perto. A alimentação e o comportamento dos carrapatos revelam como esses aracnídeos são altamente especializados. Do jeito silencioso de sugar sangue até a incrível resistência sem se alimentar, eles demonstram uma eficiência impressionante como parasitas. Os carrapatos são aracnídeos altamente especializados e antigos. Para entender como eles se tornaram parasitas tão eficientes, precisamos conhecer sua origem evolutiva e o caminho adaptativo que seguiram ao longo de milhões de anos. Primeiros registros fósseis. Fósseis indicam que carrapatos existem há pelo menos 100 milhões de anos, no período Cretáceo. Esses fósseis mostram carrapatos preservados em âmbar, já adaptados a se alimentar de sangue de répteis e mamíferos primitivos. A preservação em âmbar permite observar detalhes do hipostomio e das patas. Mesmo nos tempos antigos, eles já eram parasitas especializados, demonstrando que a relação com hospedeiros é extremamente antiga. Diversificação das espécies. Com o passar dos milhões de anos, os carrapatos evoluíram em mais de 900 espécies conhecidas atualmente, adaptadas a diferentes hospedeiros e ambientes. Carrapatos duros, Ichodidae especializados em hospedeiros terrestres, como mamíferos e aves. Carrapatos moles, Argasidae mais adaptados a aves e animais de hábitos noturnos, vivendo em ninhos ou tocas. Essa diversificação permitiu que ocupassem praticamente todos os continentes, exceto regiões polares extremas. Adaptações evolutivas ao parasitismo. Para sobreviver como parasitas, os carrapatos desenvolveram características únicas ao longo da evolução. Hipostomio com farpas, garantindo fixação firme no hospedeiro. Saliva com anticoagulantes e anestésicos, permitindo alimentação prolongada sem serem percebidos. Órgão de Haller, sensores nas patas dianteiras para detectar calor, vibração e conduz hospedeiros. Resistência à fome e ao ambiente, permitindo sobreviver meses ou anos sem se alimentar. Coevolução com hospedeiros. A evolução dos carrapatos está intimamente ligada à de seus hospedeiros. À medida que mamíferos, aves e répteis evoluíram, os carrapatos desenvolveram estratégias para
Selecionar hospedeiros adequados por tamanho e temperatura corporal. Evitar a detecção do sistema imunológico dos animais. Sincronizar o ciclo de vida com o comportamento dos hospedeiros. Essa coevolução explica por que carrapatos modernos são altamente especializados. Sobrevivência a grandes mudanças ambientais. Os carrapatos sobreviveram a eras de glaciação, extinções em massa e mudanças climáticas, mantendo sua presença em ecossistemas variados. Essa resiliência mostra como a evolução os moldou para enfrentar condições extremas e continuar prosperando. Importância da evolução na atualidade. Compreender a origem e evolução dos carrapatos nos ajuda a entender sua eficiência como vetores de doenças. Explicar sua resistência a ambientes adversos e produtos químicos. Desenvolver estratégias modernas de controle, baseadas em seu ciclo de vida e adaptações evolutivas. Os carrapatos são produtos de milhões de anos de evolução, moldados para sobreviver, se alimentar e se reproduzir. Conhecer sua origem nos ajuda a compreender melhor seu comportamento, sua importância ecológica e os desafios que representam para humanos e animais. Visão geral, onde os carrapatos se encaixam na árvore da vida. Os carrapatos são aracnídeos, mesma classe de aranhas e escorpiões, pertencentes à subclasse Acari e à ordem Enxudida. Em termos simples, não são insetos, mas aracnídeos especializados em se alimentar de sangue. Principais níveis da classificação: hierárquica, forma simples para o público. Reino: Animalia. Filo: Artrópoda, Artrópodes, exoesqueleto, patas articuladas. Subfilo: Chelicerata, aracnídeos e parentes. Classe: Arachida. Subclasse: Acari, ácaros e carrapatos. Ordem: Enxudida, os ancarrapatos propriamente ditos. Essa hierarquia mostra que os carrapatos são parentes próximos dos ácaros, mas formam um grupo com características próprias dentro dos aracnídeos. Famílias viventes: o essencial, e por que importa. Atualmente existem 3 famílias viventes reconhecidas dentro da ordem Enxudida. Enxudidae, os carrapatos duros, a maioria das espécies de interesse médico veterinário. Argasidae, os carrapatos moles, normalmente com comportamento e ciclo de alimentação diferentes. Nutalilidae, família monoespecífica, representada por Nutaliella namaqua, espécie rara e considerada uma linhagem basal dos carrapatos. Saber a família ajuda a prever comportamento, quanto tempo ficam no hospedeiro, onde vivem, que doenças podem transmitir. Diferenças morfológicas e de comportamento entre as famílias. Enxudidae, carrapatos duros. Possuem um escudo dorsal rígido chamado scutum, visível de cima. O capítulo 1, conjunto de peças bucais, é visível quando observados por cima. Em geral fazem uma única grande refeição por estágio, larva ninfa-adulto, permanecendo fixados por horas ou dias, muitos têm ciclos de vida de 1 a 3 hospedeiros. Essas características explicam por que carrapatos duros transmitem muitas das doenças que conhecemos. Os Enxudidae consistem em 742 espécies e são divididos em 2 grupos, Prostriata e Metastriata. Os Prostriata contêm um único gênero Enxodes com 255 espécies. Os Metastria são divididos em 2 linhagens, Ambliocephalus e Hematobotrião. Argasidae, carrapatos moles. Sem scutum, corpo mais amolha cicatrizado, com a boca voltada para baixo, não visível por cima. Tendem a viver em abrigos, ninhos, tocas, fazem múltiplas picadas curtas e alimentações rápidas. Os Argasidae consistem em 193 espécies com 6 gêneros aceitos atualmente: Antricola, Argas, Carius, Notoaspis, Ornitodorus e Otóbio. Alguns gêneros, Ornitodorus, Argas, Otobius, estão ligados a doenças específicas como febres recorrentes transmitidas por espiroquetas em certas regiões. Nutalilidae, Nutaliella namaqua. Possui um mosaico de características de carrapatos duros e moles, é considerada a linha basal dos carrapatos vivos e, por isso, relevante para entender a evolução do grupo. É uma família com apenas uma espécie conhecida. Gêneros e espécies de destaque. Rhipicephalus inclui o Rhipicephalus sanguineus, carrapato marrom do cão, muito associado a cães e presente em áreas urbanas quenels e importante vetor de enfermidades veterinárias. Rhipicephalus, Bophyllus, Microplus, o carrapato do boi, grande impacto econômico na pecuária, com forte relevância veterinária no Brasil e no mundo.
Amblioma inclui o complexo Amblioma cagenense e Amblioma sculptum, o chamado carrapato-estrela em regiões do Brasil, vetor importante da febre maculosa em certas áreas do país. Importante mencionar que estudos recentes mostraram que o antigo conceito acagenense corresponde a um complexo de espécies com distribuições diferentes. Ichodes Ichodes scapularis, Ichodes ricinus, muito citados em contextos de doença de Lyme no hemisfério norte, útil como comparação global. Ornitodorus argas, exemplos de carrapatos moles ligados a hábitos nidícolas e, em alguns casos, a enfermidades humanas animais específicas, febres recorrentes. Estudos moleculares e morfológicos indicam que Nutaliella ocupa uma posição basal entre os carrapatos existentes, o que a torna valiosa para entender a origem dos caracteres que distinguem carrapatos duros e moles. A taxonomia tem passado por revisões, complexos de espécies em amblioma, então é uma área ativa de pesquisa. Além de serem parasitas incômodos, os carrapatos representam uma grave ameaça à saúde de animais e humanos. Durante o processo de alimentação, eles podem transmitir bactérias, protozoários e vírus capazes de causar doenças sérias, conhecidas como doenças transmitidas por vetores. 1. Febre maculosa brasileira. A mais perigosa doença transmitida por carrapatos no Brasil é a febre maculosa brasileira, causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. Ela é transmitida principalmente pelo carrapato-estrela, Amblioma sculptum. Sintomas em humanos: febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas na pele, podendo evoluir para complicações graves e até morte se não tratada rapidamente. Importância médica: é considerada uma das doenças infecciosas mais letais no país, com alta taxa de mortalidade. 2. Doença de Lyme, borreliose de Lyme. Mais comum na América do Norte e Europa, mas já relatada em casos isolados no Brasil, a doença de Lyme é causada pela bactéria Borrelia burgdorferi. Sintomas: erupção cutânea em forma de alvo, febre, fadiga, dores articulares e, em casos avançados, problemas neurológicos e cardíacos. Transmissão: ocorre pelo gênero Ichodes, conhecido como carrapato de patas pretas. 3. Babesiose. A babesiose é causada por protozoários do gênero Babesia, que infectam e destroem as células vermelhas do sangue. Hospedeiros principais: bovinos, cães e, em raros casos, humanos. Sintomas em animais: anemia, icterícia, febre e fraqueza. Impacto econômico: conhecida como tristeza parasitária bovina, gera enormes prejuízos na pecuária brasileira. 4. Ehrlichiose. A ehrlichiose canina é uma das doenças mais temidas entre os donos de cães. Agente causador: bactérias do gênero Ehrlichia, transmitidas pelo carrapato marrom do cão, Rhipicephalus sanguineus. Sintomas: febre, perda de apetite, sangramentos, queda de plaquetas e, em casos graves, risco de morte. Importância: apesar de ser mais comum em cães, também pode afetar humanos. 5. Anaplasmose. A anaplasmose é causada pela bactéria Anaplasma marginale, também transmitida por carrapatos. Afeta principalmente bovinos, provocando anemia progressiva, perda de peso e redução da produção de leite. Muitas vezes ocorre junto à babesiose, aumentando ainda mais o impacto econômico. 6. Outras doenças de relevância. Além das citadas, os carrapatos podem transmitir outras doenças emergentes ou menos conhecidas, como hepatozoonose, em cães, causada pelo protozoário Hepatozoon canis. Vírus transmitidos por carrapatos, como o vírus da encefalite por carrapatos, mais comum na Europa e Ásia. Tularemia, rara no Brasil, mas relevante em países do hemisfério norte. 7. O perigo da co-infecção. Um único carrapato pode carregar mais de um patógeno. Isso significa que uma picada pode transmitir duas ou mais doenças ao mesmo tempo, dificultando o diagnóstico e agravando o quadro clínico. 8. Prevenção das doenças transmitidas. A melhor forma de evitar essas doenças é a prevenção, reduzindo o contato com carrapatos. Algumas medidas incluem: inspeção frequente de animais de estimação e gado, uso de repelentes específicos, manutenção de pastagens e quintais limpos, evitar caminhar em áreas sabidamente infestadas sem proteção. Os carrapatos não são apenas parasitas incômodos, eles são vetores de doenças graves, com impactos na saúde pública e na economia. Conhecer esses riscos é fundamental para proteger tanto os animais quanto os seres humanos.
Embora sejam lembrados principalmente pelos riscos à saúde, os carrapatos também desempenham um papel importante na teia da vida. Como qualquer outro organismo, eles fazem parte do equilíbrio ecológico, influenciando cadeias alimentares, populações animais e até o funcionamento de ecossistemas. Carrapatos servem de alimento para várias espécies, principalmente quando estão nas fases de larva e ninfa. Aves insetívoras, como galinhas de Angola, sabiás e saracuras, ajudam a controlar suas populações. Anfíbios e répteis, como sapos e lagartos, também consomem carrapatos. Alguns insetos predadores e aranhas se alimentam deles no solo. Assim, mesmo sendo parasitas, eles são uma peça importante na dieta de vários organismos. Como parasitas, os carrapatos têm um efeito direto sobre seus hospedeiros. Ao sugar sangue e transmitir doenças, eles podem reduzir populações de animais silvestres, evitando superpopulação. Regular populações de grandes herbívoros, impactando indiretamente a vegetação. Esse controle natural, apesar de prejudicial em nível individual, pode equilibrar ecossistemas inteiros. A presença de carrapatos e das doenças que transmitem pode moldar a dinâmica de ecossistemas. Hospedeiros mais resistentes tendem a prosperar, selecionando indivíduos com maior capacidade imunológica. Em alguns casos, eles podem alterar a composição de comunidades animais, favorecendo espécies menos suscetíveis às doenças. Carrapatos também podem afetar a saúde de carnívoros de topo, como onças, lobos ou raposas, já que esses animais frequentemente se tornam hospedeiros. Se populações de predadores sofrem declínio por doenças transmitidas, isso pode desencadear um efeito cascata no ecossistema, alterando a abundância de presas e vegetação. Outro aspecto pouco lembrado é que os carrapatos carregam uma imensa diversidade microbiana. Além dos patógenos, muitos micro-organismos que vivem neles não causam doenças, e alguns podem até regular a presença de outros parasitas. Isso os torna importantes reservatórios para a microbiota do ambiente. Embora o foco seja o ambiente natural, o impacto dos carrapatos também alcança o ser humano. Infestações em gado e cães alteram a forma como manejamos o ambiente, seja com o uso de químicos, rotação de pastagens ou mudanças na criação. Isso gera efeitos indiretos nos ecossistemas, como redução de biodiversidade vegetal e poluição por acaricidas. Por dependerem de hospedeiros específicos e de condições ambientais adequadas, os carrapatos podem ser usados como bioindicadores da saúde de um ecossistema. O aumento ou desaparecimento de determinadas espécies de carrapatos pode indicar mudanças climáticas, desmatamento ou desequilíbrios ambientais. Apesar de sua má reputação, os carrapatos fazem parte da engrenagem natural que mantém os ecossistemas em equilíbrio. Eles são tanto reguladores de populações quanto fonte de alimento, e até mesmo indicadores da saúde ambiental. Em resumo, sem carrapatos, a natureza não seria a mesma. Os carrapatos não afetam apenas animais silvestres, eles representam uma ameaça constante para cães, gatos, bovinos e até seres humanos. Além da perda de sangue, podem causar estresse, queda na produção agropecuária e transmissão de doenças graves. Por isso, o controle é um desafio de saúde pública e veterinária. Cães e gatos podem sofrer com anemia, coceira intensa, fraqueza e doenças como a erlichiose. Bovinos sofrem com a tristeza parasitária, que gera grandes perdas na pecuária. Equinos, carrapatos podem transmitir doenças debilitantes, afetando o desempenho dos animais de trabalho ou esporte. Embora menos frequente que em animais, o risco humano não pode ser ignorado. Doenças como a febre maculosa brasileira e, em alguns casos, a doença de Lyme, mostram como o contato direto com carrapatos pode ser perigoso. Pessoas que vivem em áreas rurais ou que praticam ecoturismo em regiões infestadas estão mais expostas. Os métodos mais comuns de combate aos carrapatos incluem banhos carrapaticidas, uso de produtos químicos para eliminar carrapatos adultos. Coleiras antiparasitárias, eficazes para cães e gatos. Aplicação tópica ou oral de medicamentos, que matam carrapatos antes mesmo de completarem a alimentação. No campo, o combate é ainda mais desafiador. Algumas práticas utilizadas são rotação de pastagens, para reduzir a exposição dos animais. Queima controlada de vegetação, cada vez menos usada, pelos riscos ambientais. Uso de banhos de imersão em rebanhos. Aplicação de acaricidas no ambiente, embora seu uso excessivo cause impacto ambiental. Um dos grandes problemas atuais é a resistência dos carrapatos aos produtos químicos.
Com o uso contínuo, muitas populações se tornam resistentes, tornando os banhos e remédios menos eficazes. Isso exige pesquisas constantes para o desenvolvimento de novos métodos de controle. Pesquisadores têm buscado métodos mais sustentáveis de controle. Controle biológico, utilizando fungos, nematóides ou insetos que atacam carrapatos. Vacinas contra carrapatos, que estimulam a imunidade dos animais hospedeiros. Manejo integrado, combinando diferentes práticas para reduzir infestações sem causar danos ao meio ambiente. Para se proteger em áreas de risco, algumas medidas são fundamentais. Usar roupas claras e compridas para identificar e evitar carrapatos. Aplicar repelentes específicos. Examinar o corpo após passeios em trilhas ou áreas rurais. Remover o carrapato com cuidado, usando pinça fina e evitando esmagar o parasita. O controle dos carrapatos também depende da conscientização da população. Informar tutores de animais, pecuaristas e pessoas que frequentam áreas de risco é essencial para reduzir infestações e, principalmente, prevenir doenças graves. O combate aos carrapatos é um desafio que exige união entre ciência, veterinários, agricultores e cidadãos. Do manejo sustentável ao cuidado com animais e humanos, cada ação contribui para diminuir os riscos desse pequeno, mas perigoso parasita. Apesar de pequenos e muitas vezes temidos, os carrapatos são criaturas incríveis, com adaptações surpreendentes que os tornam verdadeiros especialistas em sobrevivência. Vamos conhecer algumas curiosidades fascinantes sobre esses parasitas. Sobrevivência sem se alimentar. Algumas espécies de carrapatos conseguem sobreviver anos sem se alimentar. Durante esse período, entram em estado de dormência, aguardando pacientemente que um hospedeiro passe perto. Essa resistência impressionante explica por que são tão difíceis de controlar. Crescimento impressionante após a alimentação. Um carrapato fêmea pode aumentar até 10 vezes seu tamanho enquanto suga sangue. Essa expansão se deve à elasticidade do seu abdômen e à capacidade de armazenar grandes volumes de sangue para produzir ovos. Hipostomio com farpas, um verdadeiro arpão natural. O hipostomio, estrutura usada para se fixar no hospedeiro, é como um arpão natural, com farpas que dificultam a remoção. Isso garante que o carrapato permaneça seguro durante longas refeições de sangue. Sensores extraordinários. Os carrapatos têm um órgão chamado órgão de Haller, localizado nas patas dianteiras, que detecta calor, vibrações, odor e dióxido de carbono. Com isso, eles localizam hospedeiros mesmo à distância, como verdadeiros detetives do mundo animal. Capacidade de transmitir múltiplas doenças. Um único carrapato pode transmitir vários patógenos ao mesmo tempo. Isso faz dele um dos vetores mais eficientes de doenças, com impacto tanto na saúde animal quanto humana. Diversidade incrível. Existem mais de 900 espécies de carrapatos registradas no mundo, cada uma adaptada a diferentes hospedeiros e ambientes. Essa diversidade mostra como evoluíram de forma eficiente em quase todos os ecossistemas, exceto nos polos extremos. Evolução antiga. Os carrapatos existem há milhões de anos, com fósseis datando do período Cretáceo. Isso os torna alguns dos parasitas mais antigos da Terra, sobrevivendo a grandes mudanças climáticas e extinções. Papel ecológico inesperado. Embora vistos como prejudiciais, eles desempenham papéis importantes no ecossistema, regulam populações de hospedeiros, servem de alimento para aves e insetos, e atuam como bioindicadores da saúde ambiental. Curiosidade cultural. Em algumas regiões, carrapatos já foram usados em estudos científicos para entender a transmissão de doenças e até no desenvolvimento de vacinas para animais. Isso mostra que, mesmo pequenos e assustadores, eles podem contribuir para a ciência. Os carrapatos são criaturas surpreendentes, adaptáveis e resilientes. Conhecê-los melhor nos ajuda a respeitar seu papel na natureza e a lidar com eles de forma mais consciente e segura. Hoje conhecemos o mundo fascinante dos carrapatos, desde suas características biológicas, o ciclo de vida, habitat e distribuição, alimentação e comportamento, até as doenças que transmitem, seu impacto no ecossistema e curiosidades incríveis. Pequenos, mas incrivelmente adaptáveis, esses aracnídeos nos mostram como a natureza é complexa e surpreendente. Apesar de sua importância ecológica, os carrapatos podem representar riscos sérios para animais e humanos. Por isso, respeitar a natureza e tomar medidas de prevenção é fundamental. Inspecione pets, cuide do ambiente e evite contato desnecessário com áreas infestadas.
Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar explorando as maravilhas da natureza conosco. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre animais incríveis e seus mistérios. Lembre-se, cada criatura, por menor que seja, tem seu papel na natureza. Até mesmo o carrapato, que parece apenas um parasita, faz parte do equilíbrio do nosso planeta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.